Santos contra São Paulo, Sport contra Santa Cruz, Bahia contra o Vitória, Caxias contra o Juventude, um monte de clássicos nesse primeiro dia de fevereiro. Nesse sábado, nesse vídeo eu vou passar os principais jogos que vão ter nesse sábado, dia 1º de fevereiro. Vamos lá então, começando pelo Campeonato Paulista, beleza? E aí a gente, vou passar aqui nesse vídeo, né? Sobre todos os principais jogos que vão ter nesse sábado. São muitos, tá bom? Que nem eu falei, é sábado de muitos clássicos nesse primeiro dia de fevereiro. Primeiro jogo aqui vai ser entre Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto. Uma Portuguesa que se reforçou bem, joga em casa, vem jogando no Pacaembu. É um jogo que é importantíssimo para a Portuguesa para garantir os 3 pontos. Inter de Limeira e São Bernardo, um São Bernardo que começou muito bem o Paulistão. Acho que só tem uma derrota, que foi para o Mirassol, que é uma equipe que começou ainda melhor. E na última rodada venceu o Santos, então um São Bernardo que vem com moral. O Corinthians vai jogar em casa contra o Noroeste, é um Noroeste que vem dando trabalho, mas o Corinthians em casa tem tendência de vitória. O Corinthians ainda não goleou nenhum adversário nesse Paulistão. Pode ser que aconteça nesse jogo, e o que vale destacar é, agora o jogo vai ser na Neoquímica Arena, né? O Corinthians nos últimos 2 jogos sofreu muito com gramados encharcados, como foi no Morumbi e como foi no jogo contra a Ponte Preta. Então dessa vez deve dar para ter um jogo melhor do Corinthians, futebolisticamente falando, né? Velo Clube e Mirassol também vai ser um jogo interessante. O Velo começou muito bem, o Mirassol também, tá? Um jogo interessante. Grande jogo talvez do dia, Santos e São Paulo. Um São Paulo que começou muito bem a temporada, o Oscar voando no meio de campo, e um Santos que acabou de anunciar o Neymar. Mas, anunciar não, mas já oficializado. É o presidente do Santos já oficializou. Infelizmente o Neymar, logicamente, ainda não vai jogar, mas vai ser o. Cara, é porque contra o São Bernardo ele já estava anunciado, né? Mas aqui é um jogo importante pro Santos porque só tem uma vitória até o momento no Paulistão. O resto tudo teve um empate contra a Ponte e outras 2 derrotas pro Velo, pro São Bernardo. E pro Palmeiras, né? 3 derrotas já. Então é um início ruim do Santos que o resultado é importantíssimo no clássico. Vai ter Bahia e Vitória, clássico também, lógico. Um Bahia que se reforçou muito bem, um Vitória também. Só que a questão financeira do Bahia é muito melhor, até pelo investimento que tem do Grupo City. Então, um clássico interessante, a rivalidade cada vez mais se aflorando em um momento bom das duas equipes. Bom, normalmente, vários clássicos são assim de extremos, né? Uma equipe bem, outra equipe mal. Nesse caso, não, são as duas muito bem. O Vitória na Sul-Americana, o Bahia na Libertadores. Então, duas equipes que estão em um dos melhores momentos de suas histórias. Suas histórias, né? Enfim. Campeonato Goiano vai ter Craque e Goiatuba, Goiânia e Jataiense, Inhumas e Goianiense. O Atlético Goianiense começou mal o Campeonato Goiano. Santa Cruz e Sport, clássico também. O Santa vem com um certo investimento recentemente. Começou mal a temporada e teve esse investimento recente, mas que ainda não foi aplicado no clube. E o Sport é um time que vai disputar a Série A. O time do Sport é um time mais pronto, um time melhor, um time melhor colocado em divisões. Mas vai estar com certeza lotado, provavelmente no Arruda, ou na Arena Pernambuco, mas acho que no Arruda. E o Santa, com esse anúncio que vai virar SAF, né? É uma motivação a mais para o torcedor apoiar cada vez mais, né? Então vai ser um jogo bem interessante. Clássico também em Santa Catarina, vai ter mais 2 clássicos, meio de semana também teve e agora de novo. É, e agora tinha sido Chapecoense, Avaí, Criciúma e Joinville. Agora Chapecoense e Criciúma, Avaí e Joinville. Esse primeiro, entre Chapecoense e Criciúma, é um Criciúma que é melhor, tá bom? Mas é fora de casa, na Arena Condá, jogo equilibrado. Avaí e Joinville, o Joinville, assim como o Santa Cruz, é uma equipe tradicional de recentemente disputa de Série A, em menos de 10 anos atrás, mas que foi se perdendo ao longo dos anos, né? Acho que deve estar na Série D hoje o Joinville. E o Brusque em casa contra o Barra é favorito. Rio Branco e Paraná, o Paraná é mais time, mas começou mal o Paranaense. Maringá é mais time, mas é visitante contra o Cascavel. O Azures e o Operário é mais time também, mas é visitante, mas é mais time. Vasco e Volta Redonda, o Vasco começou bem o Campeonato Carioca, tendência de vitória contra o Volta Redonda, que ficou só 2-0 para o Flamengo no jogo no Mané Garrincha, mas que foi completamente amassado. Campeonato Mineiro é um galo que ainda não venceu, então vencer do Vila Nova de Minas é importante. Atlético que começou muito bem o Mineiro, vai enfrentar a Tombense. O Betim enfrentando o Invicto, América, melhor campanha do Mineiro até agora. O Betim que arrancou pontos do Cruzeiro também. No Gaúcho vai ter Grêmio e São Luís, o Grêmio começou muito bem nesse início do Gustavo Quinteiro, expectativa inclusive de goleada.
Ipiranga e Monsun, Ipiranga em casa é favorito. Caxias e Juventude, clássico gaúcho, jogo muito pegado. O Caxias foi recentemente goleado pelo Grêmio, mas foi um Caxias que foi goleado jogando bem, o primeiro tempo principalmente. Um Caxias corajoso, marcando pressão o tempo inteiro, mas é porque no segundo tempo realmente o Grêmio estava muito inspirado. Fora essa derrota, venceu os outros dois jogos e enfrenta um Juventude que já perdeu para o Inter e tem outras duas vitórias, né? Então a campanha é igual das duas equipes, duas vitórias e uma derrota. E a derrota das duas equipes enfrentando o Caxias, o Grêmio, o Juventude e o Inter, né? Que aí, logicamente, tanto o Caxias quanto o Juventude já eram zebras pro jogo. Então vai ser um clássico bem pegado, tendência de porradaria, inclusive, porque tem muita rivalidade em campo, tá bom? São duas equipes que começaram bem o gaúcho. Tunaluz e Cametal, Tunaluz é mais time e joga em casa. Caeté é independente, não tem muito o que comentar sobre esse jogo. No Campeonato Potiguar, Força e Luz e Baraúnas, ABC em casa contra o Globo é bem favorito. Potiguar de Mossoró e América de Natal, Potiguar pode dar trabalho, mas o América é mais time. Floresta e Fortaleza, o Fortaleza é bem mais time também. Por mais que o Floresta junto com o Ferroviário são equipes cearenses que vêm em ascensão recentemente. Aí a gente vai para o alemão, Stuttgart e Mönchengladbach, o Stuttgart eliminado da Champions. Precisa compensar no campeonato alemão agora. O Bayern deve golear o Holstein Kiel, Heidenheim e Borussia, não duvido nada do Borussia se complicar mais uma vez. Bochum e Freiburg, o Bochum pode dar trabalho, mas o Freiburg é mais time. São Paulo e Augsburg, o São Paulo joga em casa e pode dar trabalho, mas o Augsburg tem um time melhor. União Berlim e Leipzig, o Leipzig também já é eliminado de Champions, fez uma campanha horrível em 8 jogos, teve 3 pontos. E enfrenta o União Berlim, que também não faz lá grande campanha. É um jogo entre duas equipes meio frustradas pela temporada. Segunda divisão alemã, o Düsseldorf é melhor que o tem tendência de vitória. O Colônia é mais time, mas é visitante, pode ter dificuldade, mas deve vencer. Regensburg e Hertha Berlim, o Hertha Berlim também é bem mais time. O Schalke em casa também deve vencer do Magdeburg. No Campeonato Saudita, o Khaled Damak, Al Fateh Kadisha, Al Ittihad do Benzema, Kanté, enfim, contra o Clube. Barraca Central e Banfield, o Banfield é um time um pouquinho melhor, mas é visitante, pode ter dificuldade. São Martin e Rosário, São Martin veio da segunda divisão, o Rosário começou muito bem. O campeonato alemão não, argentino. Tá, tendência de vitória do Rosário. Lanús e Sarmiento, o Lanús começou mal, mas é muito mais time e joga em casa. Deve vencer. Segunda divisão belga. Porra, aí é foda também. Segunda divisão belga. O Anderlecht, tanto faz também, tá, vai. Mas tem o Liense, o Molenbeek, o Eupen e o Lobel, duas equipes recentemente da elite belga. Esse é o melhor jogo dessa rodada da segunda divisão belga, né? Eupen e Lomel, tá bom? O resto meio que tanto faz. Copa do Chile, esse jogo daqui do Audax Italiano e o Deportivo Melipilla foi adiado. Vai ter Temuco e o O'Higgins é mais time, tá bom? O time da elite chilena. Palestina e União Espanhola, duas equipes da elite, um jogo equilibrado. São Luís e Católica, a Católica é bem mais time, deve vencer. São Marcos e Cobressal, o Cobressal também é da elite chilena, é favorito. No Egito vai ter Zed e Al Masry, MPP e National Bank of Egypt, o Al Ittihad fora de casa contra o Projet, o Parco contra o Gazi também. Aí a gente vai para o espanhol, vai ter Retafe e Sevilha, o Sevilha é mais time, mas não faz lá grande campanha. Villarreal e Valladolid, Villarreal é bem favorito em casa. Atlético de Madrid e Mallorca, o Atlético também é bem favorito. Jogando em casa também. O Real também, outro time que é bem favorito e deve vencer do Espanhol como visitante. Mirandês e Elche, o Elche fora de casa, agora é a segunda divisão espanhola, tendência de vitória do Elche. Gijón e Burgos, o Gijón é mais time e joga em casa. Almeria também joga em casa contra o Real Oviedo é favorito. Racing Santander e Málaga, o Málaga também é mais tradicional, tem melhores jogadores, mas joga fora de casa, pode ter dificuldades. Campeonato francês vai ter o Brest e o PSG, os dois passaram de fase na Champions, mas o PSG é muito mais time. Mônaco e Auxerre, o Mônaco vive uma fase ruim, uma zebra totalmente plausível do Auxerre. Só que o Mônaco é bem mais time, vamos ver se converte isso no resultado. Lille e Saint-Étienne, Saint-Étienne é tradicional, mas o Lille começou muito bem a temporada, passou entre os 8 primeiros na Champions, fez uma campanha realmente espetacular. Veio de uma goleada por 6-1 para cima do Feyenoord. Segunda divisão francesa, o Lorient é visitante, mas é favorito contra o Red Stars. O Troyes e o Caen, duas equipes ex-elite francesa, né? Um jogo interessante. Guingamp e o Paris FC também, outro jogo equilibrado. Campeonato grego, Panathinaikos, tem alguns jogadores conhecidos, né? O Ilharão, o Sporar da seleção
da Eslovênia, o TT, ex-Grêmio, ex-Shakhtar, todos esses jogadores do Panathinaikos. E o Panathinaikos contra o Volos também. No campeonato inglês agora, Nottingham Forest e Brighton, um jogaço. O Forest vem de uma goleada sofrida pelo Bournemouth, precisa se reabilitar nessa briga pelo título, querendo ou não. Bournemouth e Liverpool. Caramba, chega e fiquei gago. Bournemouth e Liverpool. Jogaço, tá? Não acho que vai ser fácil pro Liverpool. O Bournemouth faz uma campanha espetacular. Everton e Leicester, o Everton é em casa, por isso é um pouquinho favorito, mas o Leicester recentemente venceu do Tottenham, pode surpreender. Ipswich Town e Southampton, ninguém merece assistir esse jogo. As duas piores equipes da Premier League. Newcastle e Fulham, Newcastle em casa, e por isso é favorito. O Wolves e Aston Villa, o Aston Villa é mais time, mas vai como visitante, pode ter dificuldades. Na segunda divisão vai ter Oxford e Bristol, Plymouth e West Brom, Watford e Norwich, jogaço entre duas equipes que recentemente estavam em Premier League. Derby Sheffield, o Sheffield também na última temporada de Premier League. O City Stoke, o Stoke que já chegou a ter o Shaqiri uns anos atrás no seu elenco e também já disputou a Premier League. Leeds e Cardiff, outro confronto entre duas equipes de recente participação em Premier League. Millwall e QPR, o Millwall em casa é favorito. Portsmouth e Burnley, o Burnley é mais time, mas é visitante. Sheffield Wednesday e Luton Town na última temporada estava na Premier League, mas não faz uma boa Championship, dificilmente sobe. Swansea e Coventry, confronto interessante. Coventry tinha chegado na final, acho que da Copa da Liga Inglesa, contra o United, né? Semifinal, aliás, e foi eliminado só nos pênaltis. Enfrenta o Swansea fora de casa, que sempre dá muito trabalho. O campeonato italiano vai ter Monza e Hellas Verona, Udinese e Venezia, o Udinese em casa é favorita. Atalanta e Torino normalmente se defende bem, enfrenta um ataque bom da Atalanta. Bolonha e Como se reforçou bem, mas é um Bolonha que é favorito, né? Jogando em casa. Campeonato Mexicano, Tijuana e Cruz Azul. Cruz Azul perdeu seu técnico para o Porto recentemente. Vai ter o América e Juarez, o América bem favorito em casa. Chivas e Querétaro, Chivas bem favorito em casa. Pachuca e Atlas, o Atlas não é ruim, mas o Pachuca em casa é favorito. Monterrey e Necaxa, o Necaxa não é ruim, mas o Monterrey em casa também é bem favorito. Segunda divisão portuguesa, Feirense, Filgueiras, Tondela e Penafiel. Tondela que o Flamengo quase comprou, né? Porto B e Viseu, vai ter o Vizela contra o Benfica B, e o Portimonense, que estava na elite portuguesa, vai enfrentar o Mafra. Campeonato Romeno, vai ter Botazzani e Sepsi, o Galatasaray, o Cluj contra o Rapid de Bucareste. Campeonato Turco, último campeonato aqui. Antalyaspor e Antalyaspor, Kayseri e Trabzonspor, e o Istambul Basaksehir, time do Piatek, excelente centroavante polonês, vai enfrentar o Samsunspor. E com isso a gente passou por todos os jogos que vão ter nesse sábado. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!